Algumas pessoas me conhecem de ouvir em podcast ou das mídias sociais, e os eventos presenciais sempre dão a oportunidade dessas pessoas de se decepcionarem com a minha presença física, porque é comum imaginarem um viking de 2 metros, da turma do Ragnar Lothbrok, e aí se depara com um anão do Senhor dos Anéis, o Gimli. Então, os que já são da Pioneira, eu sou daqui, conhecem meu falecido pai, conhecem minha mãe, já sabem que não tem nada de diferente para esperar, então é isso mesmo. E a minha miséria aumenta mais ainda, porque me botaram para falar junto com um pastor que é tão bonito e tão inteligente. E aí a comparação fica pior ainda, né? Então eu só lamento. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui, agradeço ao Alex pelo convite. Eu não sei se eu posso ficar andando assim, está dando. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu sou um filhote da Pioneira, eu cresci na Pioneira, a minha família toda vem da Pioneira, eu sou lá de Juí, tive toda a minha formação de espiritual, de escola dominical e tudo aquilo que eu vinha a produzir e fazer hoje nasceu na Pioneira. Então eu sempre sou muito grato, eu sempre carrego isso comigo, né? Já há muitos anos eu não estou em igreja da Pioneira, mas a Pioneira vai comigo sempre, né? Então eu sempre lembro disso. E eventualmente também tive a oportunidade de escrever alguns livros de história da Pioneira, então acabei escrevendo história dos 100 anos da convenção, escrevi a história da Faculdade Batista Pioneira, da minha igreja, a PIB de Juí, e também da Emanuel, né? E da Emanuel. Então, nessa parte eu escrevi toda a história branca, eu conheço também a história oculta e negra, mas isso vai para o túmulo comigo. Então, mas é isso, é sempre muito bom estar junto com vocês. E o Alex me desafiou a falar sobre deuses falsos, né? Aprendendo a identificar ídolos contemporâneos. E é sobre isso que eu vou tentar apresentar algumas reflexões, algumas ideias que nos ajudem a lidar com isso e entender o que é isso, afinal de contas, né? Paulo, ele viu a idolatria em Atenas, lá em Atos, né? A gente vê aquele episódio em que ele chega em Atenas e ele vê aquele monte de deuses pela cidade e ele fica um tanto abalado com aquilo lá, e incomoda ele. E o que ele viu lá, exatamente? Então ele viu uma série de divindades, como por exemplo Afrodite, a deusa da beleza, deusa do amor também. Ele pode ter visto lá uma estátua de Asclépios, que é o deus da medicina, o deus da cura, tudo mais. Com certeza a deusa Atena, que é a própria civilização, a ideia de cidade, de uma civilização organizada, de uma cosmogonia regida por uma ideia de cidade, né? Por exemplo, pode ter visto Deus Zeus, né, que é o governante do universo. Pode ter visto a esposa dele, Hera, que é a deusa protetora dos casamentos. É uma coisa engraçada, porque Hera, que é a protetora dos casamentos, é casada com Zeus, conhecida pela sua infidelidade. Ele é o camarada que vai ter as suas amantes entre as deusas e entre as humanas também. Daí o Héracles, né, o filho dele, ou Hércules na versão romana, que é filho de Zeus, ou Júpiter, com uma humana. Então, é isso que ele vê lá. E qual é o grande objetivo dessas divindades que ele estava vendo lá? Por que eles cultuavam essas divindades? Qual era a grande razão disso? Porque eles apenas não entendiam qual era o Deus verdadeiro, ou alguma elucubração qualquer? Tem uma grande razão. A razão da idolatria na antiguidade é sempre pragmática. Ela é prática. Ela tem uma razão. Tem uma relação de causa e efeito, que é o quê? Eles querem a bênção da boa vida. Eles estão numa negociação para conseguirem ter uma vida boa, uma vida tranquila e evitar os desastres que possam acontecer. Então você vê lá, por exemplo, lê a Ilíada. No início da Ilíada você tem Agamenon fazendo um sacrifício a Zeus, a Poseidon,
para que a viagem seja tranquila, para que os ventos soprem bem e ele tenha uma viagem tranquila. Então é isso, né? A divindade da antiguidade, o falso Deus, esses deuses, eles fazem isso. Eles servem para a gente garantir a bênção de uma boa vida. É para eu ter uma vida tranquila. Essa é a grande utilidade, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que os deuses falsos, eles são uma tendência do coração humano. A gente tem uma tendência a buscar isso. Por quê? Porque nós queremos uma boa vida e queremos evitar que os desastres aconteçam na nossa vida. Então a gente vai buscar uma escora em alguma coisa. Vamos abrir lá em Ezequiel capítulo 13. Desculpa, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14. Versículo 3 a 5. O que diz ali? Podem ler na versão de vocês, eu venho na minha aqui. Ezequiel 14, versículo 3 a 5. Filho do homem, estes homens deram lugar de honra no seu coração aos seus ídolos imundos e puseram diante de si o tropeço da sua iniquidade. Hei de permitir ainda que me consultem? Antes, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Yahvé: todo homem da casa de Israel que der lugar de honra no seu coração aos seus ídolos imundos, e puser diante de si o tropeço da sua iniquidade, e vier procurar profeta, serei eu mesmo, Yahvé, que lhe responderei. Por causa dos seus muitos ídolos imundos, a fim de apoderar-me do coração da casa de Israel, a qual se alienou de mim por causa de todos os seus ídolos imundos. O coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. É isso que ele está dizendo aqui. O coração humano tem uma tendência de buscar ídolos, que ele chama aqui de ídolos imundos, as coisas que ele vai colocar no centro da sua vida e da sua busca. Por que acontece isso com o coração humano? Por que a gente faz isso? Por que todo coração humano acaba buscando algum tipo de Deus, um tipo de ídolo? Porque o ser humano é um ser teleológico, é um ser que foi criado com um telos, ele tem um propósito de vida, ele tem um desejo de algo, ele tem algo que busca. O Santo Agostinho, ele fala disso lá em Confissões, é muito interessante, que ele diz que o ser humano, ele nasce e foi criado para amar, para o desejo. Ele deseja algo, e ele deseja, e ele ama algo, ele quer algo, e ele busca algo. E ele sempre vai ocupar o lugar de alguma coisa com um amor por alguma coisa, ele precisa disso. Isso está no coração humano. Outros filósofos trabalham com outras dimensões, mas eu gosto bastante do Agostinho. Então, o que é nosso coração, nós temos um telos, nós temos um objetivo, algo que a gente persegue, e é isso que a gente ama alguma coisa, a gente sempre ama alguma coisa, a gente deseja muito alguma coisa, nós somos movidos por esse desejo, E aí o que acontece? O que nós vemos nessas divindades, inclusive no Deus de Israel, em Yahvé, no nosso Deus, é uma disputa por esse coração. Há uma disputa pelos corações. E é por isso que Deus usa, inclusive, na sua palavra, expressões como: eu me ardo de ciúmes por Israel. Sempre que aparece a questão da idolatria de Israel, Deus fala assim: eu sou um Deus ciumento. Eu não suporto que o coração de vocês esteja oscilante. Várias vezes você vê essa expressão na Bíblia: o coração de vocês oscila. Oséias, o amor de vocês é como o sereno da manhã, que logo vem o sol, evapora tudo e fica seco. Ele se dissipa no amanhecer. É um amor que passa. Então as expressões dos profetas vão falando justamente sobre isso, sobre o coração humano que cai na idolatria. Por quê? Porque troca o amor de Deus por outros amores.
E isso é muito interessante, porque quando você para pensar na idolatria nessas expectativas, você começa a perceber que a idolatria não é uma questão de ter uma estátua ali na frente e eu me dobrar e me ajoelhar para ela. Porque eles não estão, esses antigos, lá nos gregos, por exemplo, se ajoelhando para Afrodite, para a estátua de Afrodite, apenas pela questão da estátua ou da deusa Afrodite. É porque eles estão atrás de outra coisa. O que eles estão buscando? O que está no centro do coração deles? Não é a questão Afrodite em si, é a beleza. Não é a questão de Atena em si, é a civilização. Não é a questão do Asclépios em si, é a cura. E é nesse sentido que nós somos tão idólatras quanto os antigos que tinham a personificação dessas coisas. Elas são personificações. Poseidon é uma personificação do poder do mar. Então é o mar que está em jogo ali. É o domínio marítimo, é essas coisas que estão em jogo. Então nós temos uma coisa interessante aqui, que quando a Bíblia fala sobre idolatria, agora nós vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, isso aqui é o Decálogo, os 10 mandamentos. Então Êxodo capítulo 20, versículo 13 e 4, quando ele fala sobre a imagem esculpida, ele diz o seguinte: não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Olha que interessante, você não pode fazer imagem para adorar de nada que existe no céu, na terra, nas águas ou embaixo da terra. Ou seja, a criação inteira de Deus pode se tornar um ídolo. Porque o ser humano pode tornar qualquer coisa um ídolo. E agora vem a grande pegadinha da coisa, tá? Que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso e entendam isso, porque isso é fundamental para a gente entender o perigo da idolatria. Porque os ídolos não são coisas más. Tá? A idolatria é uma coisa péssima, mas os ídolos em si, eles não são coisas más. Eles são coisas boas que foram colocadas no lugar errado. Isso é muito importante entender. O ídolo é uma coisa boa que você transforma no centro da tua vida. E essa coisa boa ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Isso é um ídolo. Porque não há nenhum problema com a beleza, não há nenhum problema com a cura, não há nenhum problema com a civilização, não há nenhum problema, até às vezes com a guerra, que ele é um elemento, por Deus, da guerra, Marte, por exemplo. Ora, a guerra também é um elemento que você tem que usar para, por exemplo, defender o seu povo e defender a justiça eventualmente. Alguém teve que defender, né, o mundo, por exemplo, da ameaça nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então esses elementos todos, que são passíveis de adoração, de se tornarem um falso Deus, são coisas boas. E quanto maior é o bem, quanto maior é a beleza e vamos chamar assim, a bondade dessa coisa que nós adoramos, maior é o perigo de se tornar um falso Deus. Porque maior é a possibilidade de você colocar nisso a tua esperança. Esse é o grande problema. É quando coisas boas, que são criação de Deus para o nosso bem, se tornam o centro da nossa vida, do nosso desejo, e se torna a coisa que eu não posso viver sem. Eu não posso viver sem isso. Se eu perder isso, eu perco a razão da minha existência. Isso é um ídolo. E aí que é o grande problema. É uma coisa boa. É quando você pega a criação de Deus, pega a bênção de Deus e coloca a bênção de Deus no lugar de Deus, no lugar do Deus da bênção. É uma inversão. De novo, o ídolo, o falso Deus, ele é uma coisa boa que foi colocada no lugar errado, que é o centro da tua vida.
Então note como o troço é perigoso. O troço é muito perigoso. E aí nós temos, né, uma infinidade de coisas, como o próprio texto nos diz. Qualquer coisa no mundo pode se tornar um falso Deus, algo que vai ser objeto da nossa veneração e do nosso desejo. Qualquer valor não absoluto que é transformado em absoluto e reivindica estar no centro de uma vida dedicada é idolatria. Vou repetir a frase, ela não é muito fácil, mas vamos lá. Qualquer valor não absoluto que é transformado em absoluto e reivindica estar no centro de uma vida dedicada é idolatria. Você vai achar difícil viver sem essa coisa. Não consigo viver sem. E aí nós temos várias possibilidades do que pode se tornar um ídolo na vida de alguém. Várias. Eu posso ter ídolos pessoais. E aí o primeiro deles é o mais fácil de perceber. O amor. O amor é o ídolo moderno em mais alta estima. E aí a gente tem que tomar um grande cuidado. Porque Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Cuidado com essa diferença. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E aí surge esse padrão que se tornou no mundo moderno, no mundo contemporâneo, e isso eu estou falando desde o século XIX, não estou dizendo agora, desde o século XIX, mas a ideia do amor escatológico, a ideia de eu encontrei a pessoa amada e agora eu morro por esse amor, né, porque esse amor se tornou a razão da minha existência. O romance que praticamente inaugurou isso foi Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe. O que acontece com o jovem Werther? Ele se apaixona por uma moça, a moça casa com outro e ele se suicida. Esse é o resumo da história. Esse é o resumo dos sofrimentos do jovem Werther, porque neste amor, esse é o chamado amor escatológico. É o amor que é o fim do mundo. Ele representa a completude da existência. E esse é basicamente o amor que nós vemos sendo proclamado em quase todos os filmes românticos. Essa é basicamente a ideia de amor que a gente vive. Isso aparece na música, nas músicas que nós temos por aí. Agora eu já vou acabar citando música velha, né? Porque eu sou velho. Então, não sei se a galera mais antiga lembra da Rossana. Vocês joguem no YouTube, tá? Galera nova. Rossana, como uma deusa você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Outra antiga, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. É a tônica da coisa. É a tônica da coisa. E aí você procura encontrar esse amor, e você encontra esse amor, e ele é algo que você não pode viver mais sem. Porque se você perder esse amor, a vida perde a razão de existência. E vocês acham que isso é brincadeira? Olhem o número de casos de homens que assassinam a mulher quando ela se divorcia ou deixa a casa, ou não aguenta mais a violência, não aguenta mais a opressão desse cara obsessivo por ela. Porque esse tipo de amor, ele provoca uma obsessão pela pessoa. A pessoa, ela é mais do que um ser humano, é uma divindade. É a razão da existência de alguém. E isso é dramático, isso acontece. E aí nós vemos, por exemplo, filhos. Eu estou de novo falando são coisas boas. O amor é uma bênção de Deus. O relacionamento de casal é uma bênção de Deus. Mas no momento que eu coloco a minha esposa como a razão da minha existência, desregula tudo, bagunça tudo. Ela não pode ser isso. O filho é a mesma coisa. O filho não pode ser a razão da existência do casal. Ele não pode ser o Deus da casa. Ele não pode ser. Isso é injusto com ele. A criança não pode ser a razão da felicidade da família e do casal. É um peso grande demais para ela, ela não vai aguentar.
Esse é um peso que só Deus pode suportar. Só Deus pode suportar ser a razão da existência de alguém. Nenhum ser humano pode fazer isso. Você que tem uma namorada ou uma esposa, você não pode ser a razão da existência dela. Isso é pesado demais, tu não vai aguentar. Deus tem que ser. Então a idolatria faz isso, ela bagunça tudo e coloca as coisas boas no lugar errado. Então a gente, quando perde essas coisas, o mundo vem abaixo, porque era isso que me movia, era o que me fazia acordar de manhã, era o que me faz feliz. Essas coisas nos fazem felizes, mas elas não podem ser razão de existência. Essa é a pegadinha da idolatria. Sucesso, trabalho, carreira, pastorado. Quantos pastores não conseguem fazer uma sucessão quando se aposentam? A igreja padece e sofre por quê? Porque no fim das contas, esse ministério era a razão da existência dele. Ocupou o lugar que era de Deus. Está na hora de passar adiante, não posso, eu me agarro nisso. Eu me aposento e perco a razão da existência. Não sei mais o que fazer. Eu não tenho razão de ser. Não tenho mais razão de existir. Porque perdeu o quê? O ídolo, o Deus do seu coração. Essas coisas acontecem o tempo todo com a gente. Então os ídolos podem ser pessoais. O dinheiro, Jesus chega a citar o dinheiro como um ídolo. Essa busca incessante do dinheiro, e daí não é a questão do dinheiro em si. Qual é o ídolo profundo que está por trás disso? Pode ser questão de segurança, eu quero me sentir seguro contra esse mundo que é uma dificuldade enorme, então eu preciso de segurança. O ídolo é a segurança. Às vezes o ídolo do dinheiro é outra coisa, é o status. Eu quero ser amado pelos outros. Você pode ter o dinheiro e você pode ser o cara que procura dinheiro enlouquecidamente, tem dinheiro e guarda porque quer ter segurança, e o ídolo é o teu eu mesmo. Ou você pode ser o cara que tem um monte de dinheiro e esbanja adoidadamente, enlouquecidamente, por quê? Porque quer ser amado por todo mundo. Mas o dinheiro está ali, ele é uma besta que está tentando te dominar, e você coloca ele no centro. O dinheiro é o grande ídolo da modernidade, ele é o grande ídolo deste mundo, é o dinheiro. E aí nós temos várias outras categorias, poderiam ficar discorrendo, mas não vem ao caso aqui. Nós temos ídolos culturais, uma ideia de progresso, a ideia de trabalho enobrece o homem, então eu faço tudo por trabalho, eu tenho a carreira em primeiro lugar, por aí vai, né? Então nós temos essas ideias. A ideia da liberdade é um ídolo cultural, liberdade acima de tudo. Os ídolos intelectuais, as ideologias, as explicações da realidade. Nós vemos hoje pessoas que realmente morrem por ideologia. As pessoas fazem isso. As pessoas enlouquecem porque o seu candidato perdeu a eleição. As pessoas dividem o mundo entre bons e maus a partir de quem você votou na última eleição. Isso é idolatria. Quando você passa a colocar as pessoas numa régua de acordo com a sua inclinação política, e vai dizer se ela é boa ou má, de acordo com isso. Entrou em outro lugar, você já não está mais no campo do ponderável, você entrou num campo onde o coração está regendo isso tudo, e o coração baseado no quê? No desejo de algo que você colocou como Deus da tua existência. Isso significa então que a cultura moderna tem tantos ídolos quanto as culturas antigas, eu diria mais até. Só que a estética mudou, os templos mudaram, os nomes dos deuses mudaram. Agora o templo não é mais, o grande templo lá de Diana dos Efésios. O templo agora é a academia, onde a galera vai cultuar quem? A deusa Afrodite, a deusa da beleza. Eu comecei agora, esse ano, uma academia, porque me dei conta que eu estou com 50 anos de idade, estou com um filho de 9 e de 4 anos, e eu vou ter que estar bem nos próximos 15 anos.
e eu não me aguento mais de dor nas bursites, na tendinite, porque eu estou o dia no computador, então vamos para a academia, e aí você volta para a academia, e aí você vê e fica observando aquele ambiente lá, eu digo, meu Deus do céu, aí aquelas gurias fazendo selfie assim, no espelho, cara, tem gente que não para de se olhar no espelho a academia inteira, é um troço incrível, cara, é um troço absurdo assim, você sabe exatamente onde é que está o coração da pessoa, você sabe onde é que está. Outros lugares você tem as torres empresariais, o teu negócio, a tua empresa, isso é um ídolo monstruoso. Os estádios de futebol, o que você faz com uma liturgia de culto do teu time, do coração lá no estádio, você extravasa, é legal isso, é legal curtir isso aí, mas chega um momento que você torna isso essencial na tua vida. A gente faz isso, porque nós precisamos de coisas que nós amamos, que nós colocamos em primeiro lugar e assim vai indo. Então, esses templos atuais continuam existindo e fazendo. As próprias igrejas se tornam ídolos. As próprias igrejas se tornam esse tipo de coisa. Porque às vezes a igreja, enquanto, não o corpo de Cristo, aquilo que você tem na comunhão com Cristo e tudo mais, mas ela enquanto um empreendimento, ela se torna um ídolo, também se torna. A gente estava ali conversando antes com os pastores lá, eles comentando de algumas igrejas que hoje são basicamente franquias, você tem o nome geral que se torna uma franquia, que é um modelo sendo imitado pelo mundo afora, e a gente vai seguindo esses padrões e fazendo essas coisas. Eu vou falar nisso mais adiante em outro momento. Então, quais são os objetivos dos cultos modernos? Também, qual é o nosso objetivo com isso tudo? É basicamente o mesmo, que é o quê? A bênção da boa vida e evitar os desastres. Então é isso que a gente acaba fazendo, do mesmo jeito que os antigos fizeram, só que nós não damos os nomes aos deuses. Por isso que é muito interessante a série Deuses Americanos, o livro do Neil Gaiman. É muito interessante, ele trabalha justamente isso, faz lá uma disputa entre os deuses antigos e os novos deuses, e os novos deuses é justamente isso tudo, é todo o padrão que nós vemos no mundo contemporâneo, que cativa o nosso desejo e cativa a nossa emoção e se torna a razão da nossa existência. E os deuses modernos, esses deuses americanos, são muito mais poderosos que os antigos, Zeus, Héracles e tudo mais. Então, vamos para a segunda questão aqui. Tá, mas qual é o grande problema, da idolatria? Qual é o problema da gente ter essa grande importância, então, nessas boas coisas, afinal de contas? Eu não devo, afinal de contas, investir no amor do meu casamento? Não devo investir, então, no amor dos meus filhos? Óbvio que sim, mas isso tem que ser feito sempre na medida e na dimensão correta, porque é isso que vai determinar o que vai ser idolatria ou não vai ser. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32. Diz assim: pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então, primeira coisa, o que os homens fizeram? E aqui ele está falando de todos os homens. Eles ignoraram o Deus verdadeiro e passaram a cultuar e adorar as coisas criadas por Deus para o nosso bem. Foram criadas, tirou de foco e veio para cá.
Passou a adorar agora, não mais a Deus, mas eu adoro as bênçãos de Deus. Esse é o grande foco e objetivo da minha vida. Eu estou atrás disso aqui. E deixo Deus de lado, vou atrás dessas coisas aqui. E aí o que Deus faz? Qual é o grande castigo de Deus? Por isso, versículo 24, Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, à impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Então, qual é o grande castigo da idolatria? É que Deus entrega o adorador ao desejo do próprio coração. Então você quer ser regido por esse amor escatológico, por esse amor por essa pessoa que vai ser o centro da tua vida? Então toma, você vai ser regido por isso aqui. Então você quer ser regido pela paixão pelos teus filhos? Então toma, você vai ser regido pelos teus filhos. Vê o que vai acontecer com a tua família. Você quer realmente isso? Então eu vou te dar muito disso, toma. Deixa o teu coração dirigir toda a tua vida e ver onde é que tu vai chegar. E é isso que Deus faz. Deus entrega o idólatra à própria paixão que ele está perseguindo. E esse é o castigo. Esse é o próprio castigo do pecado e da idolatria. É ser entregue aos próprios desejos. E eu, se for entregue aos meus próprios desejos, eu estou ralado. Porque a tendência do coração humano sempre vai ser de cair no pecado. E cair o quê? Na satisfação do próprio ego, de si mesmo, da própria necessidade. E aí você que está achando que está amando a esposa acima de todas as coisas, na verdade você está acabando com a vida dela. Está destroçando ela, porque ela não pode ser o Deus da tua vida. Ela não tem condições de fazer isso. E você também, que está tornando o seu marido o centro da existência, está acabando com a vida dele. Ele não suporta isso, não pode ser, porque só Deus pode segurar essa barra. Por quê? Porque Ele é a razão da existência. Ele é o centro de tudo. Você precisa libertar a pessoa que você ama disso. Ela tem que ser livre disso. E aí sim, uma vez amando a Deus corretamente, colocando Ele no centro, aí esse amor vai ser fluir na beleza, da dimensão de tudo aquilo que Deus quer para esse casal. Fecha o parênteses, que não é sobre isso que estamos falando hoje. Seguindo, o texto continua. E aí Paulo cita um exemplo, né? Ele cita um exemplo disso. Versículo 26. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus o entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém. Paulo pega aqui um exemplo, todo mundo pega esse texto aqui, todo mundo não, alguns pegam esse texto e dizem, olha só, então o resultado disso o que? É lá a homossexualidade, não sei o que. Sim, ele está nesse lance, mas Paulo não está citando isso como sendo o maior dos pecados a que Deus entregou. Ele está citando como um exemplo de como o pecado deturpa a própria criação, porque lembrem, ele está tratando da idolatria no nível da criação. A criação se torna o centro do alvo e da idolatria dessa pessoa. E aí o que acontece? Ele pega um exemplo primordial. Quando você coloca a criação no centro disso, você acaba perdendo a capacidade de julgar a própria relação com a criação, e as coisas começam a se bagunçar, elas ficam fora de ordem. A ordem natural da criação era o homem e mulher, e agora a ordem se bagunçou. Ficou mulher e mulher, homem e homem, bagunçou essa ordem. E aí ele pega esse exemplo de bagunça de ordem, ele vai aplicar em tudo.
a ordem fica bagunçada. Por quê? Porque aquilo que era bom, que foi colocado como Deus, bagunça a ordem. Não pode estar no lugar principal da vida. E aí ele vai citando o que é a consequência disso tudo. Ele vai citando os outros exemplos. Versículo 29. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez, malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes para com os pais. Olha o que está colocando aqui: insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Então, vem a ser isso tudo que acontece, por quê? Porque você não está compreendendo a ordem das coisas. Você precisa encontrar o verdadeiro centro da tua existência, porque ele não pode ser isso que você considera o mais importante. Isso é um perigo danado. Você está adorando aquilo que não pode suportar ser Deus. Então o que acontece com isso tudo é que os deuses falsos, eles basicamente manipulam a nossa vontade. E Deus mesmo nos castiga, entregando-nos a nossa própria vontade, e ela vai determinar as nossas decisões, vai determinar as nossas ações e tudo mais. E aí o caminho, ele é cada vez pior. E aí aqui acontece aquilo que eu falei antes para vocês. As famílias acabam sendo sacrificadas. Os relacionamentos são sacrificados. E esses deuses falsos exigem a exclusividade do mesmo jeito que Deus exige exclusividade. Porque esta esposa que se torna a deusa do marido, ela exige a exclusividade. Mas é a exclusividade do tipo: onde é que você estava? Com quem tu falou? Para quem tu ligou? E assim vai indo. Esses deuses exigem exclusividade, exigem o sacrifício dos filhos. O homem que coloca a sua carreira e o sucesso do trabalho em primeiro lugar, ele sacrifica os filhos. Ele não vai encontrar os filhos para brincar. Ele não vai ter tempo para os filhos. O filho vai crescer depois, vai ter que fazer terapia. Por quê? Porque eu não conheço o meu pai. Eu não sei quem é meu pai. Eu nunca estive com ele. Eu odeio meu pai. Quem é que já passou por essa? Quantos aqui não odeiam o pai? Porque o pai o sacrificou no altar de Mamon. É engraçado que as pessoas, eu ouço seguido isso, né? Assim, porque hoje em dia as famílias tradicionais estão sendo atacadas e destruídas. A família tradicional foi destruída faz 200 anos. Há 200 anos ela acabou. Há 200 anos a Revolução Industrial tirou o pai de dentro de casa. O pai desapareceu da família. Foi tirado porque até então o pai trabalhava em casa. A casa era a unidade econômica, onde filho aprendia junto, o ofício e tudo mais. Daí vem esses sobrenomes alemães, né? Schumacher, sapateiro, Fischer, pescador, porque eram atividades de famílias. E o filho crescia e aprendia com o pai o ofício do pai. De repente vem a Revolução Industrial, bota todo mundo numa indústria para produção em série, e sai o pai e vai embora. Acabou com a família tradicional. Dali a pouco ele faz o quê? Ela continua crescendo a Revolução Industrial e ela tira a mãe de casa. E aí bota a criança na escola. Essa família já está destroçada. Acabou a família há muito tempo. Mas nós não, agora está descendo. Meu querido, a família acabou há muito tempo. Há muito tempo. Nós estamos numa luta permanente com uma sociedade altamente idólatra que acabou com tudo há muito tempo. Há muito tempo. E hoje, para um pai ser presente na sua família, é de uma labuta que nunca foi na história dessa humanidade. É um trabalho imenso superar isso. Não adianta dizer que eu botar na minha agenda que toda quarta de noite eu vou brincar com os meus filhos. Isso não é ser um pai presente. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Mas esse é o mundo que nós temos, é o que nós vivemos. Por quê? Porque esses deuses exigem exclusividade.
O sucesso exige exclusividade. Eu vou ter que botar nisso o tempo todo. O mercado exige isso. Quantas pessoas não perdem a oportunidade de emprego porque dizem, não, eu não quero ficar tanto tempo longe da minha família. Não quero perder agora, esses anos dos meus filhos são muito importantes. O cara enterra a carreira. Por quê? Porque os deuses exigem exclusividade. Eles querem que você coloque eles no centro da vida deles, né? Então isso aí é terrível quando coisas boas, porque o trabalho é uma coisa boa, gente, sabe? Porque criar essas coisas todas são coisas boas, porque fazer isso tudo é bom, mas o grande problema é quando isso se torna o centro da existência de alguém e dá sentido à vida. Olha, tem crianças lá fazendo a sua participação, e é assim mesmo. Então, esse grande problema que nós temos, de que coisas vão para o lugar errado e dão sentido à nossa vida, que é o centro dessa ideia de idolatria, e é por isso que eu quero que vocês hoje saiam entendendo isso. O falso Deus é uma coisa boa que está no lugar errado, que não pode ser o centro da minha existência. Ele não pode ser, certo? Bom, como é que a gente cura esse negócio aí? Em primeiro lugar, a gente tem que identificar os falsos deuses, tá? Primeira coisa, tu tem que identificar onde é que ele está. Tu tem que saber que tem um Deus falso na tua vida. Então, uma dica muito prática, tá? Com o que você sonha de olhos abertos? Quando tu se pega imaginando uma situação e isso toma a tua imaginação e vai embora. E tu sonha com esse negócio, e que é um negócio que tu quer muito. Uma boa possibilidade de esse aí ser o teu falso Deus. Toma cuidado com isso, que tu sonha de olhos abertos. O que você imagina que deseja muito, muito, muito? Está ali o teu objetivo, está ali o teu telos, presta atenção nisso, tá? Segunda coisa, e esse Jesus diz claramente para nós, lá em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que ele está dizendo com isso? Onde você bota dinheiro? Onde é que você investe todo o teu dinheiro? Onde é que vai? Onde é que você investe as coisas que sobram, que te dão prazer, que tu realmente quer? É mais uma boa pista para tu saber onde é que está um potencial. Não quer dizer essas coisas que são os falsos deuses, mas são as coisas que têm potencial para isso. Por isso que essa discussão e pergunta que me fazem em seguida, e o dízimo, sabe? E o dízimo, deve ou não deve dar o dízimo? Cara, essa discussão não tem o menor sentido. Essa é uma pergunta que não... A pergunta está errada. A pergunta é o que o dinheiro significa na tua vida? Essa é a pergunta. Por que é tão difícil tu dar a ele? Por que é tão difícil tu se desfazer desse dinheiro? Por que tu está questionando tudo que é questão de oferta, que não sei o quê, questionando a estrutura da igreja, questionando que tenha isso e aquilo, que deve ser questionado, sim, não tem problema com isso. Mas você, exatamente você, por que está preocupado com isso? Por que está tão preocupado com se eu vou ter que ou não vou ter que dar dinheiro? Qual é o problema? Claro, isso não quer dizer pessoas que estão vivendo em necessidade, que vivem em necessidade, que qualquer troco vai significar comida na boca das crianças, não é disso que eu estou falando. Mas você que não vive nessa condição de dificuldade e miséria, mas para você, o que o dinheiro significa para ti? Por que é tão difícil dar? É uma pista importante. Talvez isso seja um possível ídolo na tua vida, né? Outra questão, o pastor Tiago estava falando sobre as frustrações, né? Quando você tem uma oração negada, você ora, pede muito uma coisa para Deus e Deus te diz não. Como você reage a isso? O que acontece com você lá dentro quando Deus diz não para uma coisa? Isso é uma baita de uma pista. Fiquei muito frustrado com Deus, fiquei muito frustrado comigo mesmo, com a igreja, ou eu entendi? E a gente precisa entender, depois de um tempo a gente vai percebendo, sabe? Quando eu começo a tentar lembrar de todas as coisas que eu desejava muito, assim com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, e aí eu fico olhando e pensando naquilo tudo, que envolve namoro, que envolve trabalho, carreira e tudo mais. Se eu tivesse ganho aquelas coisas do jeito que eu pedi, eu tenho a mais certeza, a minha vida teria sido uma tragédia.
teria sido o horror. E aí hoje eu olho para aquelas crises que eu passei, que foram crises horrorosas, assim, que eu não gosto nem de lembrar das crises que eu passei ali na faixa dos 20 anos, e eu dou graças a Deus por ter passado por aquela crise, porque se eu tivesse ganho um sim, eu teria destroçado a minha vida para sempre. Então Deus me deu um presentão gigantesco, me dando um não, e eu só fui saber isso 20 anos depois. Mas tu sabe que aquele não foi uma bênção. Isso é um negócio libertador, para a gente começar a entender hoje, porque quando você recebe um não hoje, a gente precisa entender, olha, talvez tenha muito mais coisa que eu não estou vendo, e eu tenho que aprender a confiar naquele que está dizendo não, porque o não pode ser uma resposta maravilhosa para nós, maravilhosa, porque é Ele que comanda. Mas então isso, quando você recebe um não, o que você faz com esse não? É uma pista de onde pode estar um Deus falso. E aí vem as emoções incontroláveis que nos assolam. Eu gosto muito de um pastor que falava o seguinte: todos nós somos servos de Deus, né? Então, porque eu sou servo de Deus, servo de Cristo. E é assim até o dia em que alguém nos trata como servo. Quando alguém vem e te trata como servo, de fato, que você diz que é, aí você sobe nas tamancas. Aí vem o velho Adão, bota a cabecinha para fora d'água e berra porque pisaram no meu calo. Onde é que se viu me tratarem desse jeito? Ué, mas tu não era servo? Qual é o problema de ser tratado assim? Tu não é servo? Não, no fundo a gente não é servo. A gente diz que é, mas na hora que nos tratam como servo, aí o Adão, né, por isso que o Lutero dizia, o Adão, ele tem que ser afogado todos os dias na água do batismo. Então, todos os dias ele tem que ser afogado, porque o desgraçado sabe nadar. Quando vê, ele mete a cabeça para fora da água, e tu tem que pegar e afundar ele para baixo de novo, porque o Adão sempre quer voltar. Então o batismo é isso, é a morte do Adão, é o servo. E aí nós temos essas nossas emoções incontroláveis, que quando vê nos deixam muito irritados com alguma coisa. Eu fico muito irritado. Então e é interessante que a gente vai medindo essas coisas, por exemplo, nas mídias sociais. Alguns anos atrás, eu ainda estava no Facebook, né? E cara, o Facebook se tornou a antessala do inferno, né? Ele virou uma coisa assombrosa, e as brigas, as discussões ali são tão intensas, e agora no Instagram está ficando a mesma coisa, mas são tão intensas e tão absurdas, que me dei conta, cara, nós saímos do plano da realidade, assim, agora virou outra coisa aqui. E aí você percebe o quê? Que nós temos ali um bando de idólatras, discutindo cada um em cima do seu Deus, defendendo muito mais do que apenas, sei lá, uma ortodoxia ou qualquer outra coisa. Nós estamos em plena fogueira de vaidades, que nós estamos debatendo e discutindo opiniões, e é isso. E opinião nada mais é do que a minha vontade de fazer prevalecer o que eu acho sobre a vontade do outro. É o meu Deus que está lá. Não, no Facebook é um troço que eu saí porque estava me fazendo tanto mal, e eu estava fazendo tanto mal às outras pessoas, que eu digo, não, eu preciso cortar esse mal pela raiz, fora desse negócio, né? E o Instagram hoje é regra assim, ó, não responde, não responde, não responde. Quantas vezes você vai lá, responde e depois deleta o negócio, porque tu vê assim, cara, não aguentei, não deu, e aí só faz confusão e é um horror. Então é assim que nós somos, né? Porque esses sentimentos incontroláveis nos levam, nos demonstram aquilo que nós consideramos realmente da necessidade central da minha vida, e geralmente é o que? É o meu próprio ego, geralmente é isso que está lá no centro, né? Porque mesmo nesse amor escatológico, que você coloca a pessoa como centro da tua vida, no fim o centro é você mesmo, é a tua satisfação, não é a dela, porque se fosse a alegria dela, talvez você pudesse inclusive deixar ela ir embora, porque você faz mal para ela. Isso seria um amor verdadeiro, mas não é assim, que agarra, segura, porque ele é a nossa razão de existência. E agora vem a nossa, para concluir, uma péssima notícia. A péssima notícia é o seguinte: os deuses falsos não podem ser eliminados. Não tem como eu pegar, a partir de agora eu não vou mais considerar isso o centro da minha vida e vou tirar esse centro.
Não tem como, eu vou substituir por outro. Eu vou tirar a minha esposa e vou colocar o trabalho. Eu vou tirar o trabalho e vou colocar os meus filhos. E assim a gente vai fazendo. A gente vai sempre colocando uma divindade no lugar. Por quê? Porque o nosso coração, ele necessita de um telos. Voltamos lá para o início. Ele ama, ele deseja algo. Então qual é a única solução? O único jeito é você colocar o verdadeiro Deus no lugar. É Ele que tem que ir para o lugar. E agora nós vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 5. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim: Se, pois, ressuscitastes com Cristo, ou seja, vocês morreram para tudo isso, para todas essas coisas do mundo. Procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestos em glória. Mortificai, pois, vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Então, qual é o grande conselho de Paulo para isso tudo? Que você coloque Cristo no centro. Coloque Cristo no centro da tua vida. Ele tem que ser o verdadeiro Deus, o Deus que vai ser a sua medida, que vai ser a razão da sua existência e tudo mais. Como é que eu faço isso? Pastor André, o pessoal está me chamando de pastor, né? Vocês se ligaram que teve um aviso ali durante a janta, né? Que eu não sou pastor. Eu até posso falar uma outra hora sobre isso. Deus me chamou para não ser pastor, é uma outra história. Então eu não sou professor, ou sou André, que é mais legal. Então como é que eu faço isso, André? Aí nós vamos ter que voltar para as coisas mais básicas. É sempre básico, desculpa, mas as nossas orientações são monótonas e repetitivas. Oração, devocional, leitura da Bíblia, adoração, estar com Jesus na presença dEle. É isso. São coisas básicas, coisas simples que você tem que fazer todo dia. Não conseguiu até hoje colocar no teu dia um devocional todo dia? Coloca, dá um jeito, porque é Jesus que vai ajudar vocês a colocarem essas coisas todas em equilíbrio. É Ele que vai fazer, porque Jesus ama demais a alegria, Ele ama a festa, Ele ama o amor, Ele ama isso tudo, e Ele está no lugar certo, Ele vai te dar o amor do jeito certo, Ele vai te dar os filhos para serem criados do jeito certo, com a correção certa, Ele vai te dar o trabalho na dimensão certa, Ele vai te dar o equilíbrio de todas essas coisas boas, e não vai deixar que nenhuma delas desequilibre a balança, porque Jesus, Ele está pronto para dar amor e distribuir amor para todas as coisas, porque todas essas coisas Ele quer que a gente seja pleno e satisfeito com elas, mas elas não podem dar sentido à nossa vida, porque o mundo é um lugar difícil, pessoas morrem, trabalhos acabam, as coisas mudam, e essas coisas não podem ser o sentido da existência. A coisa na verdade é muito simples, mas a gente precisa fazer as coisas certas. Então ore, busque a Deus, busque a Cristo, bota essa bendita devocional na tua agenda e não tira mais de lá. Isso é uma coisa muito difícil, gente, é muito difícil. Eu sei da experiência própria. Eu botei lá no meu agenda, no computador, lá para na hora que eu estou trabalhando, salta na minha cara a mensagem devocional. E aí a tentação de continuar, terminar aquele negócio que tu está fazendo é enorme. Não posso perder o fio da meada, preciso terminar. Não precisa terminar. Para com isso, vai lá, dá importância para isso, faça essas coisas. É uma coisa muito simples, a gente tem que fazer.
A gente precisa colocar Jesus no lugar certo. Jesus é o grande amor da nossa vida, é o grande centro, e Ele vai equilibrar esses amores, Ele não vai tirar de vocês. Ele vai dar a cada amor o lugar que ele tem que estar. E aí nós libertamos todo mundo, porque nosso Deus é um Deus de liberdade, para libertar da escravidão e principalmente da escravidão dos nossos desejos, porque a gente não sabe escolher e desejar como convém. Ele está pronto para nos libertar, e está pronto para libertar vocês todos também. Amém? Eu vou pedir para, eu não sei como é que vocês chamam, conjunto, grupo, banda, não sei como é que se diz hoje em dia, eu ando meio out do movimento. Vocês podem cantar, para terminar, a música que eu imagino que seja o tema do congresso, da vida o melhor, e eu quero que vocês, enquanto cantam essa música, vocês lembrem dessas coisas que são fundamentais para a gente lembrar sobre a questão da idolatria. Nós, seres humanos, somos criaturas aleatoriamente adoradoras. Nós sempre vamos adorar alguma coisa. Então nós temos que aprender a adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. Aí sim, esse é o nosso ponto. Segunda coisa, o coração humano, por isso, é uma fábrica de ídolos. E o mundo, tem uma expressão que eu acho maravilhosa, ele é uma feira de vaidades. É uma feira que você vai encontrar o tipo de vaidade que você quiser para o momento que quiser, porque está tudo à disposição. Então você desejando muito qualquer coisa e o mundo expondo N coisas, só vai dar BO, vai dar problema. Então esquece as coisas, se concentre em Cristo, que Ele vai dar tudo aquilo que vocês precisam. Apenas o relacionamento com o verdadeiro Deus vai nos livrar dos falsos. Que Deus nos abençoe, amém.